Olá! Estamos aqui para mais um Olhando para o Céu, esse bate-papo astrológico comigo, Patrícia Munsoni, e com o astrólogo Alexis Prince. Olá, Alexis! Oi, Patrícia, tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo, Alexis. Como é que foi essa temporada aí de estéreo em Touro e agora essa entrada de planetas diversos e importantes no signo de Gêmeos? Como é que está sendo isso para ti, Alexis? Pois é, né? Então, nós vamos ter agora esta lua nova, né? Em Gêmeos, no grau 16 de Gêmeos. Isso vai acontecer agora no dia 6 de junho, às 9h37, horário de Brasília, né? E, como tu falou, nós vamos ter aí, além do Sol e da Lua, que estão fazendo conjunção, nós temos a Vênus, o Mercúrio e o Júpiter, né? Então, esses 5, né, planetas neste signo dão, né, uma força muito grande para o elemento ar, né, para o signo de Gêmeos, que é um signo de informação, é um signo de perguntas, é um signo de fatos, é um signo de busca por conhecimento. Então, é um signo também muito ligado à dualidade, de querer saber não só o fato em si, mas as diversas versões desse fato, né? Ele está muito aqui preocupado em buscar todas as informações e muito ocupado em questionar. Então, é um momento interessante, eu diria, para dar início, né, como toda lua nova, dar início às coisas, início às coisas que vêm da questão do conhecimento, dos estudos, mas também dos negócios, dos contatos comerciais e sociais. Então, é um bom momento para nós estabelecermos esses contatos. Não é um bom momento para nós darmos andamento às coisas. Eu quero dizer com isso de fazer efetivamente as coisas. Isso é uma situação para um elemento terra, né? Um elemento de execução, de resolução, de andamento das coisas. Mas é muito importante este momento mais das ideias para que a gente consiga, antes de sair fazendo as coisas, definir claramente, né, o que a gente quer, o que a gente deseja. Então, é um momento muito importante para a gente conversar, trocar ideias, pensar, idealizar as coisas, pesar os prós e os contras, né? Então, é um momento importante para falar o que a gente quer, mas também falar sobre aquilo que a gente não quer mais, sobre aquilo que me agrada, mas também aquilo que não me agrada. Afinal de contas, nós estamos falando aí de Sol, Lua, Vênus, ou seja, aqui tem querer e desejar, né? E também aqui tem essa questão de saber exatamente, então, o que nós precisamos e o que nós desejamos. Deixar as coisas muito claras, né? Porque se nós sabemos claramente o que a gente quer, logo ali adiante, nós vamos poder executar os nossos projetos de vida de uma maneira mais clara e objetiva. Então, essa alunação, ela vai ser uma alunação importante para essa questão do pensar e do idealizar, mas emocionalmente nós vamos estar mais frios, mais imparciais, mais distante destas questões dos sentimentos, né? Nós vamos estar muito mais focados nas questões lógicas, nas questões racionais. Então, isso pode fazer com que alguns se ressintam um pouco desta, digamos assim, mais aridez nos sentimentos. Tá? E, Patrícia, eu não sei o que tu acha disso aí que eu estou falando, se você concorda, se você quer colocar
mais algumas informações, afinal de contas, nós temos aí outros aspectos que são importantes para essa alunação aí. Eu penso esse momento como um momento muito significativo e é um momento bastante perceptível na nossa vida prática, essa mudança de elemento no céu e a necessidade de comunicar o que a gente vinha fazendo, que a gente começou lá no ciclo do novo ano astrológico e que a gente foi desenvolvendo nesse mês de maio, com o signo de Touro, e estruturando, e que é isso que você falou, né? Nesse momento, agora, no elemento ar, no signo de Gêmeos, que é um signo bastante dinâmico, versátil, que, como você trouxe, né, ele vai precisar de vários olhares, né, para compor o seu próprio olhar, né? Então, essa coleta de informações que acabam enriquecendo o nosso olhar dentro daquilo que a gente está fazendo, é um momento de divulgar, da gente fazer essas conexões que você trouxe, da gente contar o que a gente está fazendo, divulgar, aprender um pouco mais também, né? A gente deu aquele start lá atrás, desenvolveu no signo de Touro e agora em Gêmeos, é esse momento da gente aparar as arestas, ver se o que a gente está fazendo está bem colocado, bem ambientado, o que precisa, né, enxergar também, fazer essa troca com o ambiente, com quem está à nossa volta, ou com o nosso público, né, para compreender que caminho a gente pode tomar mais tarde, né? Então, essa colheita, né, e coleta, né, essa coleta, né, de informações, eu acho que ela é bem fundamental. Eu também penso que a gente tem essa super ajuda, né, do Júpiter entrando, o Júpiter também aí em Gêmeos, né, e nessa conexão com o Mercúrio, que entrou no dia 13 em Gêmeos também, isso reforça também a questão da comunicação, né, essa combinação do Júpiter com o Mercúrio, eu acho ela bem emblemática e bem importante, porque às vezes a gente tem, o Júpiter ele é expansão, né? Mas não necessariamente em Gêmeos ele está cumprindo essa função, mas ele recebe esse apoio do Mercúrio, o Mercúrio como um executor da expansão que o Júpiter não poderia fazer sozinho, né? Então o Júpiter enxerga longe e o Mercúrio vai fazendo essas conexões mais próximas, né? Vai interagindo, vai como é que eu vou dizer, criando como se fosse uma teia, né? Uma teia de conexões, uma teia de relacionamentos, uma teia de comunicação para aquilo que a gente mais tarde vai expandir. Então, acho que é um momento bastante importante, né? Para contar, para aprender, para investir em alguma ferramenta para o nosso conhecimento ou para enriquecer a nossa bagagem intelectual também neste momento. Acho que os aprendizados eles estão muito favorecidos e de qualquer ordem, né? Seja você fazer um curso, seja você contatar com pessoas que entendem do que você está fazendo, você conversar, trocar informações com essas pessoas, atualizar os seus conhecimentos, né? Acho que é um momento bem favorável para fazer isso, né? E como você falou, não é tanto o momento da concretização, né? Mas é como se fosse um momento da vasificação, né? Como se fosse assim, vários vasos e você podendo seguir por todos eles, né? Para poder compreender o que você está fazendo, como é que o que você está fazendo se adapta, né? Que é outra palavra aí do signo de Gêmeos, se adapta à realidade que você está vivendo agora, né? Então, eu acho que essa compreensão também, nesse momento mais geminiano, da adaptação daquilo que você começou lá atrás, né? De você olhar para fora, né? Não olhar só para dentro aquilo que você está fazendo, mas olhar como que o que você está fazendo está sendo recebido no meio que você vive, né? Olhando para fora, interagindo com essas realidades à sua volta, né? Eu penso que tem isso, né? E também a lua nova vem abençoando esse processo, né, a lua nova, essa conjunção também, né, que aí é lua, sol e a Vênus, né, é uma conjunção em estéreo, né, uma tripla conjunção, que também vai favorecer muito esse momento. Então, acho que na nossa vida,
a gente sente uma abertura para aprender, né? É como se a nossa cabeça abrisse e a gente conseguisse compreender intelectualmente muitas coisas que antes a gente não estava entendendo. Então, é como a gente deu uma caminhadinha, né? Então, Áries, Touros, Gêmeos, então a gente deu uma caminhadinha que nos possibilita percebermos que coisas mudaram, que nós mudamos, que o que a gente fez mudou e que, de alguma forma, isso pode ter dado uma contribuição, mas, de repente, a gente percebe que pode dar outras contribuições, né? Então, acho que também é esse momento de reciclagem, né, no que a gente vem fazendo até aqui, dentro desse novo ano astrológico, né? Mas aí eu queria também, não sei se você concorda com o que eu falei, né, mas também queria que você falasse um pouco, porque apesar de ser um céu, para mim, eu considero esse céu bastante auspicioso, eu acho que esse momento de aprender é muito importante para a nossa vida, mostra que não tem estagnação, mostra que tem essa reciclagem, que tem dinamismo, né, em tudo que a gente faz, e eu considero isso muito juvenil, né, tem uma juventude aí, né, que é a juventude do próprio Gêmeos, né, com essa coisa de ser leve, comunicativo, de trocar, de viajar, né, de conhecer coisas, mas não viagens longínquas, mas viagens mais próximas, né, que você vai fazer um intercâmbiozinho com a cidade ao lado, vender alguma coisa, né, o comércio, acho que se favorece também bastante nesse período, mas a gente tem também alguns aspectos desafiadores que a gente não pode deixar de olhar para eles, né, para poder conduzir melhor a nossa vida partindo desse princípio, né, que com alguns pontos do céu a gente precisa ter uma atenção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você está percebendo essa quadratura do Saturno em Peixes, ali a 18, né, 18 graus de Peixes, e a Lua, né, que acaba que ele vai pegar também o Sol e a Vênus, né? O que você acha? Legal, legal. Acho que isso é importante mesmo, porque nós temos essa quadratura ali de Saturno com a Lua, né? E eu vejo essa quadratura, né, como uma coisa interessante, porque imagina o seguinte, é claro, sempre quando o Saturno está envolvido, a gente tem uma questão de pessimismo, uma questão voltada para uma limitação, certas limitações, certo negativismo das coisas, né? Mas o Saturno sempre é um planeta também de estruturação. E quando a gente tem, né, um céu assim tão geminiano, onde esse Júpiter, essa Vênus, mas principalmente o Júpiter, que ele sendo um planeta benéfico, ele sendo aquele planeta de expansão, mas às vezes ele também é exagerado, né? Então, talvez com Júpiter, junto com todos esses outros planetas, a gente tenha um certo otimismo exacerbado, né? É aquele negócio assim que a gente vai e tenta pescar um monte de coisa e vem junto ali. Vem peixe, mas vem também outras coisas ali, né? Então, e o Júpiter, pá, que legal, peguei um monte de coisa, mas se vai peneirar aquilo ali, tem algumas coisas ali que não prestam, que não Acho tem que é nada a ver. importante separar o trigo do joio. Exatamente. Então, esse Saturno, claro, ele pode ser negativo se eu ficar focado muito nos problemas, né? Naquilo que não vai dar certo, naquilo que, poxa vida, que coisa aborrecida, pô, que saco falar com as pessoas, que saco essa questão de ter que me comunicar e ter que questionar as coisas, e ter que pensar demais, ou tudo isso que eu preciso pensar não vai dar certo. Então, se eu for focar nesse lado, realmente eu tenho problemas com esse Saturno. Agora, esse Saturno, ele pode ser um fio da balança, assim, de equilíbrio, se eu trouxer ele para um foco mais real da situação. Não tão otimista como Júpiter, mas que traga uma necessidade de entender que aquilo que eu planejo, aquilo que eu idealizo,
aquilo que eu negocio com as outras pessoas precisa de regras, precisa de disciplina para depois eu conseguir realizar. Então, nesse aspecto, esse Saturno, mesmo fazendo essa quadratura, pode ser algo até interessante para dar um temperinho ali nessa questão, para não ficar assim tão esse otimismo exacerbado, esta percepção de que pode tudo, e aí a gente não tem os limites que muitas vezes são importantes nesses momentos, né? É isso que eu vejo assim com relação a esse Saturno, né? O que você acha? Eu acho também, eu concordo, eu acho que é isso, que ele vem como uma força positiva que vai dar um foco para aquilo que você está recebendo, porque, como você trouxe, né, a quantidade de informações, de oportunidades, de contatos, ela vai ser, a gente já está sentindo, ela é grande, é como você entrar numa rede social e ali você tem um mundo, né, e você pode nunca mais voltar, ficar por horas ali, né, sem perceber que está por horas ali. Então, eu acho que o Saturno em Peixes, aí, com essa quadratura, né, mesmo sendo em Peixes, ele vai trazer uma maturidade emocional para a gente, né, para a gente olhar, não, isso aqui me serve, não está me servindo, né, e para a gente conseguir fazer essa coleta das informações, daquilo que realmente vai nos servir com o nosso propósito, de uma forma mais responsável, mais focada, mais madura, ou de acordo, ou sendo seletivos até, de certa forma, né? Eu acho que, por um lado, né, que é uma questão do geminiano, né, se ele olhou para um lado e ele deixou de ver o outro, né, ele se incomoda, porque ele quer poder olhar para todos os lados e, a partir daí, tirar suas próprias conclusões, né? Mas ele vai ter que ser um pouco seletivo nessa escolha, né, nessa separação do trigo do joio, né, para que esse trigo realmente seja um trigo que possa ser transformado mais tarde em alimento, né, como o pão, por exemplo, né. Então, eu acho que isso vai ser essa pitadinha aí de desafio, porque pode ter uma rebeldia dentro da gente, né, um incômodo de ter que, então vou ter que levar a sério, tá tão bom esse momento de eu conhecer tanta coisa, né, e agora, então vou ter que ter uma seriedade. Mas eu acho que essa seriedade, essa maturidade, essa disciplina que o Saturno está propondo é justamente para a gente não se perder e para que o nosso propósito lá atrás, plantado no início do ano novo, né, astrológico, ele possa realmente seguir o caminho, né, que é o melhor para ele, que é a nossa intenção, né, a intenção desse caminho desde o começo, para que mais adiante, no final do ano, a gente possa fazer essa colheita, então, aí, colheita, né, dos bons resultados do que a gente se propôs, né? Então, acho que esse Saturno traz essa responsabilidade. Alex, eu também, se você pudesse falar um pouco aqui, não sei como é que está o nosso tempo, você acha que dá tempo? Dá tempo, sim. Então, falar um pouquinho também desse Plutão retrogradando, que está fazendo uma quadratura com o Marte, que ainda está em Áries, né? Mas que a gente sabe que daqui a pouco vai entrar no signo de Touro. O que você acha? Não, legal. Acho que essa quadratura, né, que ela ainda está se formando, já está no céu, mas cada dia agora vai ficar mais forte entre Plutão e Marte, né? Ela é interessante porque nós podemos ter nesses próximos dias aí uma percepção muito forte de conflitos, né? De desafios principalmente ligados a poder, né? Então, é uma combinação de energia que pode resultar em confrontos, em disputas, né, pelo controle, pelo poder. E isso também pode, né, ser, de certa forma, bastante difícil, mas também pode haver aí nós podemos ver também algumas transformações que possam acontecer através do conflito, né? Muitas vezes as coisas não acontecem pelas negociações, as coisas não acontecem pela simples fato dos problemas estarem ali e serem resolvidos de uma maneira
assertiva, e aí muitas vezes esses conflitos, né, causam transformações coletivas que são importantes, né? Então, essas tensões, elas também podem levar, muitas vezes, para uma reavaliação das nossas ações, das nossas motivações, né? Então, é importante a gente entender que Plutão e Marte libera muita energia reprimida, e nós precisamos entender que essa energia reprimida, nós queiramos ou não, ela vai acontecer, porque estas energias, muitas vezes, elas saem do nosso controle pessoal, mas também são exercidas de uma forma muito forte pelo meio ambiente externo. Então, esta liberação de energia, ela precisa ser canalizada, ela precisa que a gente entenda quais são as batalhas que a gente precisa lutar e quais as batalhas que a gente precisa, digamos assim, evitar, né? Então, é importante nesse momento a gente evitar esses confrontos desnecessários, ficar mais atento a essa questão dos conflitos, e aí eu acho que esta Lua, esses planetas em Gêmeos, também muitas vezes dificultam um pouco essa questão, porque afinal de contas eles querem discutir, eles querem questionar, eles querem entender as coisas. Então, aqui de novo, nós temos que usar talvez a Vênus bem posicionada em Gêmeos para trabalhar isso de uma forma diplomática, trabalhar isso numa situação em que a gente não só evite os confrontos desnecessários, a gente atue de uma forma mais pacífica e diplomática, mas também aceite as transformações que o universo está pedindo que a gente aceite, né? Existem transformações que não tem jeito, nós vamos ter que aceitar ou não aceitar, mas ela vai acontecer. E se eu aceitar, as coisas ficam mais fáceis do que se eu tentar resistir, né? Então, esse é o recado que eu queria rapidamente aqui falar sobre esse conflito entre Marte e Plutão, e como é que a gente pode lidar com isso, né? Canalizar essa energia para alguns objetivos construtivos, para exercícios físicos, para atividades ao ar livre, mas também trabalhar esta Vênus em Gêmeos de uma maneira diplomática, que ela possa questionar, mas também explicar os motivos, trazer esse outro lado, que é o lado do equilíbrio, né, da harmonia e da sociabilidade, para amenizar essa tensão toda. Acho que esse seria o recado aí que eu daria com relação a isso. Maravilhoso, Alex. Então é isso. Obrigada, então, por mais esse bate-papo astrológico. Desejamos aqui que a lua nova traga muitas bênçãos para todos nós e que qualquer conflito iminente que possa vir a acontecer, que nós consigamos, então, usar essa diplomacia, usar o nosso conhecimento, até a nossa lábia, né? Nossa capacidade de negociação, que está bem fortalecida aí com o signo de Gêmeos, para poder resolver o conflito. E se o convite ali do Marte e do Plutão for também para a gente parar, né, que a gente também consiga ter essa humildade de parar, né, que é o famoso por motivo de força maior, né? Exato. Que a gente consiga lidar também com isso. Esse é o meu recado no nosso bate-papo, olhando para o céu de hoje. Maravilha, então, Patrícia. Eu acho que só vamos aqui lembrar o pessoal de curtir, de deixar os seus comentários, fazer as perguntas, compartilhar se gostou, né? E se não gostou também, né, nos avisa, porque estamos aqui para melhorar as coisas, né? E eu desejo a todos aí, então, uma excelente lunação, uma excelente semana. Agradeço aí a presença da Patrícia também. Grande abraço, Patrícia. Até mais. Até mais. Tchau.